Fundação Roberto Marinho apresenta... Você sabe que elemento é esse aqui, ó? B. Bário. Vamos ver um outro aqui. Esse aqui, ó. Ai, PO. É potássio? Você lembra que elemento é esse aqui, ó? Argônio, alguma coisa assim. Não sei. É, pessoal, tá pensando o quê? Química não é moleza, não. E você aí? Você lembra dessa digníssima senhora de quase 1,5 século de idade e companheira indispensável na hora de estudar para a prova de química? Refrescando a sua memória, o que eu tenho em mãos é uma tabela periódica. E aqui estão organizados todos os elementos conhecidos até hoje de acordo com as suas propriedades. É isso aí, o programa de hoje está super animado. Nós vamos conhecer um cientista que inventou a tabela periódica, Dmitry Mendeleev, e mais, um grupo de estudantes topou aprender a lógica da tabela sem recorrer àqueles macetes que ajudam a decorar os elementos. O Globo Ciência está no ar. Eu estou num colégio no Rio de Janeiro e eu vou encontrar os alunos que toparam participar do desafio. E aí, pessoal, cadê a galera? Tudo bem? Beleza? E aí, Alexandre? Beleza. Cadê o pessoal? Lá em cima na quadra fechada. Só subir aqui? Só subir que você chega lá. Valeu. Valeu. E aí, rapaziada, tudo bem? Tudo bom? Primeiro eu queria conhecer vocês, né? Seu nome? Lorena. Carol, Isabela. Me chamo Renan. Tchau. Quem aqui gosta de química, hein? Eu gosto. Todo mundo gosta? Aham. Vocês não estão falando aí só para fazer uma média, não, né? Não. Eu vou confessar para vocês, na minha época de ensino médio, eu preferia muito mais química a física. Eu achava mais fácil aprender química. Você prefere mais química por quê? Porque eu acho que é uma matéria diferente de todas as outras que você vê na escola, sabe? Tipo, a matemática, o português, eu acho que foge um pouco desse assunto. Tem a matemática, mas é diferente, sabe? Porque é uma coisa que tá no nosso dia a dia, tá presente nas coisas que a gente faz. E a tabela periódica? Como é que vocês fazem para decorar os elementos? Na verdade, a gente não decora. Vocês não decoram? É de tanto utilizar a tabela e tal, a gente acaba decorando, mas não por ter que decorar. É uma coisa mais... Fica meio igual a tecla de computador. Isso. Ninguém decora, mas você sabe fuçar ali, você sabe exatamente onde é que estão os caracteres. O desafio de hoje é justamente a gente tentar entender a lógica da tabela periódica, sem esses artifícios de decorar, né? Dmitry Mendeleev, que é o cientista homenageado do episódio de hoje, ele foi o cara que inventou a tabela periódica. Isso há quase 1,5 século. Então a gente vai entender como esse sujeito, naquele momento, ele estruturou a tabela periódica. É um desafio bacana, não é? Uhum. Então, enquanto vocês se organizam aí, eu vou contar para o público como era Dmitry Mendeleev. É esse o nome do nosso personagem que veio ao mundo em 1834, na Sibéria, Rússia. Desde cedo, ele mostrou interesse pela ciência e foi muito incentivado por sua mãe, que investiu todas as economias da família em sua educação. Em 1956, ele se formou em Química na Universidade de São Petersburgo, onde também foi professor. Numa viagem pela Europa, Mendeleev conheceu Henri Victor Renaud, um dos maiores experimentalistas da época. E na Alemanha, trabalhou com Gustav Kirchhoff e Robert Wilhelm Bunsen, inventores do espectroscópio, um instrumento usado para a descoberta de novos elementos. Bingo! Estava plantada aí a semente do interesse futuro de Mendeleev pelos elementos químicos. É importante dizer que o período, meados do século XIX, foi de grande efervescência científica, com o lançamento da teoria da célula, a lei da conservação da energia e da teoria da evolução. Novas descobertas que influenciaram, instigaram e deram coragem ao nosso personagem para cometer ousadias como essa que eu vou contar para vocês agora. Em 1867, enquanto dava aula de Química na Universidade de São Petersburgo, Mendeleev notou que não tinha nenhum texto que pudesse recomendar aos seus alunos. Então ele decidiu escrever um livro. Só isso. Bobagem, não é? Pois é, e foi a partir daí que Mendeleev começou a grande aventura de organizar os elementos químicos de acordo com as suas propriedades. Antes de falar mais da genialidade de Mendeleev, vamos a uma questão importante.
Você sabe exatamente o que é e para que serve a tabela periódica? A tabela periódica é um esquema que contém todos os elementos químicos que existem. Ou seja, toda a matéria existente na Terra é feita de milhares de combinações químicas entre os elementos dispostos na tabela. Fazendo uma analogia rápida, é como se tudo que existisse no mundo formasse um grande quebra-cabeças em que as peças bases são os elementos químicos. Mas qual é a grande utilidade da tabela? É que ali os elementos ficam ordenados conforme suas características físicas e químicas. Assim, são divididos em colunas, períodos, famílias, camadas. Isso facilita muito a maneira de pensar os elementos para quem os estuda. Pela tabela, fica possível, por exemplo, prever tendências de átomos e moléculas, entendendo por que certos átomos reagem uns com os outros enquanto outros mal reagem. Até para quem não tem muita intimidade com a química, a tabela pode servir simplesmente para a gente entender de que as coisas são feitas, já que muitos elementos afetam diretamente o nosso dia a dia. Por exemplo, o níquel. O níquel é um metal de que são feitas as moedas. O oxigênio e o gás carbônico, do ar, são vitais para a nossa existência. E por aí vai. Pessoal, os elementos químicos estão presentes em praticamente todas as nossas atividades. Mas o que mudou desde a época de Mendeleev, hein? Quem vai contar isso pra gente é o professor Ângelo da Cunha Pinto, ele é aqui do Instituto de Química da UFRJ. Professor, o que mudou desde a época de Mendeleev? Os elementos químicos hoje são utilizados em maior quantidade, maior frequência? Os elementos químicos são praticamente os mesmos, só que naquela época eram conhecidas milhares e milhares de substâncias. E hoje nós conhecemos milhões e milhões de substâncias. E esses elementos estão presentes nessas novas substâncias, que são produzidas a cada dia. Qual o impacto, Ângelo, do desenvolvimento científico e tecnológico na química? Eu diria que foi a química que vem impactando o desenvolvimento científico e tecnológico, na medida em que nós temos esses elementos químicos e eles são cada vez mais bem estudados. Nós conhecemos todas as suas propriedades, nós podemos desenhar novas moléculas e prever as propriedades dessas moléculas. Cita exemplos para a gente de como a química transformou o nosso cotidiano. Um grande exemplo é o tratamento químico da água. E o outro é na medida em que se transforma petróleo em plástico. O petróleo era conhecido desde longa data, desde o Egito Antigo. Entretanto, era usado só como combustível. Na medida em que os químicos fizeram a separação do petróleo em frações e dessas frações produziram o plástico, eles criaram a era dos plásticos, que faz parte hoje do nosso cotidiano. E a indústria química no Brasil? Qual a posição dela em relação às outras indústrias no mundo? O Brasil hoje ocupa a 8ª posição no ranking mundial de indústria química, atrás somente de Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Itália e Coreia. O faturamento em 2010 dessa indústria química foi de 130 bilhões de dólares. O grande problema dessa indústria é em relação à balança de pagamentos, já que nesse mesmo ano o déficit foi de praticamente 21 bilhões de dólares. Em termos de ciência, a ciência química é a que mais cresce no país e hoje tem uma produção significativa em termos da literatura internacional. Que áreas que o senhor destacaria? A grande área da química é a petroquímica. E a área dos biocombustíveis, é onde o Brasil tem uma certa liderança. Professor, a gente fazendo aqui um programa sobre química e homenageando Dmitry Mendeleev, eu fico pensando, tudo na vida tem química, a vida é química. Qual a importância do trabalho de Mendeleev para as descobertas de hoje? O que Mendeleev fez foi sistematizar os elementos químicos conhecidos na época numa grande tabela. E o que ele fez de importante foi prever alguns elementos que até então não eram conhecidos. E isso movimentou os químicos do mundo todo na busca desses novos elementos químicos. Então, a grande sacada de Mendeleev foi ordenar os elementos químicos segundo seus pesos atômicos. Você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo com esse baralho aqui. É o seguinte, Mendeleev adorava jogar paciência. Um certo dia ele teve a ideia de fazer uma espécie de jogo de paciência químico.
Ele criou uma carta para cada um dos 63 elementos já conhecidos, escrevendo seus símbolos, nomes e respectivos pesos atômicos. Colocando as cartas numa mesa, organizou-as em ordem crescente de pesos atômicos, agrupando-os em elementos de propriedades semelhantes. Mendeleev tinha acabado de formar a tabela periódica, considerada, gente, no meio científico, uma das 100 maiores descobertas de todos os tempos. Vocês viram? Mendeleev criou a tabela periódica através de um jogo de paciência químico. E os alunos do desafio de hoje estão, de certa maneira, reproduzindo a descoberta de Mendeleev através da criação de uma tabela. Vem cá. Afinal de contas, gente, qual é a lógica da tabela? Né? Como é que vocês construíram isso aqui? É uma coisa até que bem simples. O Mendeleev, o cientista que criou a tabela periódica, pensou assim, se eu pegar o peso atômico dos elementos, como o hidrogênio ali, que é um peso atômico dele, eu vou aumentando e eu vou conseguir arrumar uma ordem. Aí foi, pegou o 1 do hidrogênio, pegou o H2, aí 3 do lítio, 4, 5, 6, até chegar no último ali, o 118. Então Mendeleev ele organizou os elementos químicos na ordem crescente de pesos atômicos, não é mesmo? Agora, além dos pesos atômicos, que outros critérios que foram utilizados? Ele organizou em famílias, que são as colunas, que se caracterizam na quantidade de elétrons na última camada. Por exemplo, a família 8A possui 8 elétrons na última camada, e também organizou em períodos, que são as linhas, que são a quantidade de camadas de cada elemento. Renan, vamos pegar, por exemplo, a família 1A, que são os metais alcalinos, né? O que tem de singular para ele agrupar todos os elementos nesse mesmo grupo ou família? Todos esses elementos que estão agrupados têm a quantidade de elétrons da última camada iguais. Por exemplo, a família 1A seria 1 elétron. Sim. A família 2A? 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês continuando aqui, tá? O desafio, elaborando a tabela. E Lorena, me ajuda. O que o público pode esperar no próximo bloco? No próximo bloco, mais sobre Mendeleev e o nosso fim do desafio. É isso aí, gente. O intervalo é bem breve. É VaptVupt e a gente volta já já. Caldeirão do Hulk, hoje, 4 da tarde. Para quem está sintonizando o Globo Ciência agora, no programa de hoje nós estamos contando a história de Dmitri Mendeleev, o cientista russo que inventou a tabela periódica. E para completar, nós convidamos um grupo de estudantes que topou o desafio, construiu uma tabela. Vamos ver o que eles fizeram até agora. Vamos trazer para o nosso desafio agora alguma substância que tem a ver com o nosso cotidiano. O sal de cozinha, por exemplo, é uma combinação do sódio, o Na, com cloro, formando o NaCl. Como é que seria essa combinação baseado no conhecimento que a gente está tendo aqui de tabela? Na verdade, o que acontece é que os elementos tendem a ficar instáveis. Então, elementos da família 1A, por exemplo, eles tendem a doar um elétron, enquanto os elementos da família 7A tendem a ganhar um elétron. Então, o sódio, que é o Na da família 1A, ele doa esse elétron para o cloro, que é da família 7A, para poder ambos ficarem estáveis, assim como os elementos do 8A, os gases nobres. Então, na verdade, todos os elementos da natureza pretendem, entre aspas, se tornar o 8A que é estável. Exatamente. Por isso que tem a fórmula, né? O NaCl seria Na mais Cl menos. Exatamente. Vamos pegar, por exemplo, o cobre, a prata e o ouro. São metais. São metais. Isso foi um outro critério. Foi um outro critério. Mendeleev dividiu a tabela também em ametais e metais. Os metais, eles possuem fortes características. Eles têm uma alta condutividade de calor e eletricidade e eles doam elétrons para os ametais. Agora, uma curiosidade. Todo metal é sólido? Nem todos, Alexandre. Por exemplo, o mercúrio. Ele é líquido, o mercúrio do termômetro, mas ele possui as mesmas características, as mesmas propriedades dos metais. E os ametais, né? Que ele divide em metais e ametais. Quais seriam as características, hein, Carol? Os ametais, eles têm baixa condutividade de eletricidade, calor, e eles tendem a receber elétrons dos metais. Eles são líquidos, sólidos ou gasosos? Então, na maioria das vezes, eles são gasosos, mas existem exceções, que podem ser líquidos, sólidos. O flúor, por exemplo, é um ametal e está na pasta de dente. É um gás? É, mas é misturado com outras substâncias e ele faz ele ficar naquele estilo da pasta de dente. Aí fica sólido. É. Muito bacana. Daqui a pouco eu volto com a continuação do desafio. Agora, você sabia que o nosso personagem de hoje, Dmitri Mendeleev, foi capaz até de adivinhar o futuro? É que ele estava tão seguro da validade de sua tabela periódica que deixou posições vazias para elementos que ainda seriam descobertos.
e com uma precisão extraordinária, ele previu as propriedades desses elementos, utilizando como base as propriedades dos seus vizinhos. Assim, Mendeleev determinou o lugar de 3 novos elementos e os batizou de Eca-alumínio, Eca-silício e Eca-zircônio. Mendeleev estava certo. Em 1875, o químico francês Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran descobriu um novo elemento, um metal, chamado galho. As propriedades desse elemento coincidiam com a previsão do Eca-alumínio. Já em 1886, o químico alemão Clemens Winkler descobriu um novo elemento, o germânio, que Mendeleev havia previsto como o Eca-silício. Agora vejam bem, Mendeleev formulou sua lei periódica em um só dia, mas ela só foi totalmente aceita depois que esses tais elementos foram descobertos. Elementos esses que foram previstos pelo nosso personagem. Cá pra nós, Dmitri Mendeleev não era mole não. E aí galera, encerrado? Encerrado. Tabela prontinha, né? Eu trouxe um convidado muito especial, vem cá. Professor Igor Almeida, é um professor de Química, e ele veio aqui conferir o trabalho de vocês. Dá uma olhada ali, Igor. Vê o que você acha. Bom resultado? Ficou bem legal a tabela. A única coisa que eu alteraria na tabela periódica é a posição deste elemento lantânio e actínio, porque do jeito que está aqui, parece que o lantânio só que estaria nesta família e neste período. E na verdade, todos esses elementos que estão aqui embaixo na tabela periódica, eles deveriam estar dentro desse quadradinho, só que não cabe. Então, nas tabelas periódicas tradicionais, esse quadradinho geralmente fica vazio e a gente coloca uma setinha, indicando que todos esses elementos estariam aqui e todos esses do actínio estariam nesta linha aqui de baixo, inferior. Ô Igor, explica pra gente. A gente falou muito sobre família e período. Eu queria que você esmiuçasse um pouquinho mais esses conceitos. Sim. Bom, eu costumo dizer que essa tabela periódica atual, ela é uma tabela periódica genial. Mendeleev conseguiu organizar essa tabela periódica em ordem crescente de número atômico e também de acordo com as suas características químicas. Eu costumo brincar na minha aula que assim como todos nós temos familiares e características biológicas semelhantes aos nossos familiares, na química também não é diferente. Os elementos químicos possuem as suas famílias e têm características químicas e físicas semelhantes a seus familiares, digamos assim. E falando de período, que são essas linhas horizontais da tabela periódica, os elementos que pertencem ao mesmo período da tabela periódica, ele possui o mesmo número de camadas. Quer dizer, à medida que eu vou andando no período, eu vou aumentando uma camada. Por exemplo, o segundo período da tabela periódica, eu tenho todos os elementos que possuem 2 camadas. Se eu passar para o terceiro, todos os elementos possuem 3 camadas. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Diz aí, Lorena. Professor, é verdade que Mendeleev pensou em tudo isso dormindo? Olha, isso é uma história que a gente ouve falar, que ele pensou nisso dormindo. Mas fato mesmo é que Mendeleev organizou essa tabela periódica dentro do seu laboratório, que diziam que era dentro de uma torre, e ele organizou parecido com o que vocês fizeram aqui. Ele tinha como se fossem cartas de baralho, e nessas cartas de baralho, cada uma delas um elemento químico. Então ele pregava na parede com um preguinho mesmo, igual vocês colocaram assim com taxinha, pregavam todos esses elementos na parede, e depois ele organizou, foi formando a lógica dele, que chegou na tabela periódica atual. Porém, na época de Mendeleev não tinha todos esses elementos que tem hoje, mas à medida que foi evoluindo foram acrescentando os novos elementos. Eles ainda estão tentando descobrir novos elementos? Sim, e esse é o grande fascínio da ciência. Na realidade a ciência não para, a gente está sempre tentando descobrir novos elementos e novos fatos da natureza. Então, aproveitando o conhecimento de vocês agora em tabela periódica, todo mundo está craque, e vocês aí em casa, eu vou dar uma dica. Tem um game chamado Corpo Humano e a Tabela Periódica, desenvolvido pela química Eluzi Chacun. O site está aqui abaixo, tá? É só baixar e jogar. Inclusive, vocês podem até fazer campeonato entre vocês, tá certo? Gente, eu só tenho a agradecer a participação de vocês. Professor, meu muitíssimo obrigado. Valeu! E aí, o que vocês acharam? No programa de hoje, conhecemos a história de Dmitri Mendeleev e a sua maior invenção, a tabela periódica. A tabela de Mendeleev, gente, com 60 elementos químicos, serviu de base para essa tabela periódica que conhecemos hoje, com 118 elementos catalogados. O trabalho desse homem, além de audacioso, foi um exemplo incrível de intuição científica. O Globo Ciência de hoje encerra por aqui e até a próxima. Tchau! Rede Globo Rio. Assista agora Globo Ecologia.
Brasil.